Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e o que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 21 de agosto, a lição 9, ela tem como título Vivendo como Filhos da Luz. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 5, do versículo 6 até 10. E aqui o apóstolo ele exortou, aos crentes lá de Éfeso e aos crentes do mundo para que nós não sejamos participantes, com os pecados de pessoas do mundo, no caso os pecadores, aqueles que cometem iniquidade, e que nós também não sejamos cúmplices deles, E até ele falou lá em Efésios 5:6, veja que ele nos diz: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Embora, sabe, nós convivemos assim e temos relacionamentos com diversas pessoas de personalidades, seja no trabalho, no esporte, no condomínio onde nós moramos, ou vários tipos sociais que venham ter aí, que nós possamos participar. Mas isto é normal, do cristão participar de todas essas atividades, porque já no tempo de Jesus havia realmente essa participação, Até Jesus, ele, como nosso mestre, ele participou de vários casamentos, que fala lá em Lucas, capítulo 5, versículo 30 e 32, Lucas 15, versículos de 1 a 2. Mas o que nós não devemos, é participar do modo de vida pecaminoso, desses incrédulos, que estão no mundo, Porque nós, quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos filhos da luz. E assim nós temos que demonstrar que nós pertencemos ao Senhor, que é a luz, que fala lá em 1 João capítulo 1, versículo 5. E nós devemos viver e atuar, de modo aceitável, a Deus, como filhos de Deus, e nós não somos filhos da ira. O nosso objetivo aqui nesse mundo, como verdadeiros cristãos, não é de agradar a nós mesmos, mas agradar aquele que um dia nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que foi Deus, E o objetivo, do crente, ele é bem distinto, Ele não é para agradar a si mesmo, como eu falei, mas agradar a Deus, que Paulo fala em Romanos 12:1. E aí nós temos que fazer algo que seja agradável e aceitável a Deus. Deus nos chamou para nós vivermos como filhos da luz, conforme a sua vontade e o seu querer, sendo verdadeiramente expressa a justiça, de Deus, e revelando ao mundo e manifestando o seu amor às demais pessoas, demonstrando o caráter de Deus para as demais pessoas, e mostrar que as obras que glorificam o seu nome. Portanto, devemos entender isto como cristãos e vivermos como seus filhos, ou seja, filhos da luz. E nós devemos usar a nossa fé e o nosso amor aos nossos semelhantes, Procurar ajudá-los da melhor forma possível, engrandecer o nome de Deus.
E isso deve servir para nós como uma couraça assim para a nossa esperança e como um capacete, né, também de proteção, de nós ter o desejo que os outros se salvem também. E por isso devemos ser luz do mundo. Deus não nos escolheu para nós sofrermos o castigo da ira, de forma alguma, mas para nós nos salvarmos, né, por meio de seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que morreu realmente por nós pecadores, para nós possamos viver com Ele. E Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de 8 a 10, ele nos diz: portanto, animem e ajudem uns aos outros. E está bem claro aqui, né, o que Paulo fala. Temos e que nós precisamos de ajudar o nosso próximo da melhor forma possível, ajudar sempre uns aos outros, né, nessa caminhada, nessa jornada, como expressão do amor que nós temos ao grandioso Deus pelo seu cuidado e amor. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 22, ele nos dá uma dica. Olha o que ele diz: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. E isto o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Viu que lindo? E o apóstolo Paulo estava assim, meus amigos, preso em Roma. Ele estava passando por dificuldades, né, sofrimentos, né, numa prisão. E mesmo assim ele teve a alegria, a esperança, e ele dá essa esperança aos crentes ali de Éfeso, escrevendo essas epístolas, né, para alertar das alegrias que aqueles cristãos, para anunciar-lhes a beleza desse projeto de Deus para aquela igreja. E ele lembra aos Efésios que pelo dom do batismo, né, quando as pessoas aceitam Jesus como Salvador e pela fé, eles passam da situação de trevas para ser luz. E ele os encoraja a se comportar assim de forma coerente, né, conforme eles aceitaram Jesus. E o apóstolo mencionou e mostrou o estado espiritual daquela cidade, né, de Éfeso, qual era a realidade, né, de como elas se encontravam, né, com casamentos destruídos, filhos rebeldes, prostituição, doenças, tudo em decorrência de pecados graves que aquela cidade e as pessoas estavam cometendo, que se encontrava ali no meio deles também a idolatria, a promiscuidade. E o apóstolo aproveita e exorta os crentes que estavam ali naquela cidade. Ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que ele fala lá em Efésios 5, 6. E Paulo, ao ver aqueles crentes de Éfeso, que eles estavam justamente numa cidade desta forma, com a idolatria se avolumando a cada dia, com doutrinas mentirosas e enganosas, ele ensinou aos santos a resistirem às más influências daquele povo e que não se deixassem enganar por palavras vazias, palavras vãs, mentirosas, porque a ira de Deus viria justamente a esses desobedientes, esses falsos, e que agora, quando se aproxima, né, o fim dos tempos, eles estão aparecendo cada vez mais, porque Satanás sabe que seus dias são contados e ele está introduzindo doutrinas mentirosas, inúteis, vãs, sem valor, sem fundamentos. E assim um filho que vive em iniquidade, ele traz vergonha para os seus pais, seja de uma família correta ou não.
E assim a ira de Deus vem sobre aqueles que praticam o mal. E assim nós devemos estar atentos no que o mundo considera normal, né? E não aceitar jamais realmente que o mal adentre os nossos lares. E tudo que nós fazemos traz consequências, que podem ser para a salvação eterna ou para a perdição eterna. Deus observa tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos e o que nós proferimos da nossa boca, tudo que nós pensamos, e tudo é registrado no livro da vida nos céus. As coisas más que nós praticamos, elas provocam a ira de Deus, e ela será manifestada por completo justamente no fim dos tempos, nos tempos que nós estamos. E o livro de Apocalipse 16 menciona sobre isto, que o derramamento das 7 pragas é esse sinal. E isto será a manifestação da ira de Deus. E assim o céu está nos observando. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículos 6 e 7, nos exorta a nós não sermos companheiros do mal. Companheiros desses mundanos, de profanos, de promíscuos, né? De imorais, que nunca devem ser exemplos para nós. Devemos ficar longe disso. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos ser amigo deles. E é um recado de Deus para todos nós, para nós não termos um relacionamento com aquelas pessoas que praticam o mal. E o apóstolo Paulo identificou lá em Efésios capítulo 5, né, versículo 6, que os que praticam vários pecados sem ter arrependimento nem vergonha, né, como uma pessoa imoral, impura ou avarenta, que essa pessoa não obterá salvação. E fez também uma avaliação direta, né, aqueles que estão em Cristo e destinados, né, à participação do seu futuro no reino para se salvar, não devem agir da forma que aqueles impuros, que aqueles pecadores fazem, né, que se duvidar também nós não teremos salvação se nós formos no mesmo caminho, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. Já em Efésios capítulo 5, versículo 6, quando ele fala assim palavras vazias, né, ou vãs, são aquelas palavras em que o cristão quer justificar os pecados que cometem, tentando convencer, por exemplo, né, que atos imorais são compreendidos e aceitáveis ao Criador do Universo. Jamais. E nesta caminhada, Cristo, que nós temos, né, nessa caminhada junto a Cristo, nós iremos encontrar pessoas que tentam nos tirar desses caminhos de Jesus, desviar o nosso foco na retidão, e até menciono isto e algumas atitudes imorais como normais. Porém, Paulo menciona claramente das consequências eternas para cada pecador, se acaso se renderem a esses enganos do inimigo, receberão a ira de Deus, em uma reação do Criador justa e direta e normal, condenando a iniquidade, a maldade. E isto é uma exortação a todos os crentes para se afastarem do mal, porque haverá consequência para todos os cristãos que fizeram o contrário. E que esses cristãos busquem a retidão, que todos vivam como filhos da luz. E isto nada mais é do que refletir, né, o caráter de Deus na nossa vida, né, com amor, com justiça, com bondade e misericórdia. E isto, meus amigos e minhas amigas, é em todos os lugares. Os cristãos devem buscar aquilo que é agradável ao Senhor, ficando de fora da imoralidade, da avareza, ou talvez proferir palavras torpes, né, que é muito comum nas pessoas pecadoras, pessoas do mundo, né? E a promiscuidade também.
Nós somos sim, meus amigos, minhas amigas, chamados como filhos de Deus, para refletir o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar, porque Ele nos amou primeiro. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem chamado todas as pessoas, através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, a manusear melhor as Escrituras, você passa a viver como filhos da luz, como pessoas realmente que estão determinadas para entrar no reino dos céus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, meu amigo, minha amiga. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.